Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na medida que nós vamos correndo, passando os nossos olhos e meditando o Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho proposto, de São Lucas, proposto nesse tempo, nós vamos vendo que Jesus ele vai formando as pessoas que estão em volta dele, ele vai formando os seus discípulos. E hoje nós nos deparamos com esse momento importante. Jesus sobe para a montanha, passa a noite toda rezando, e quando ele desce da montanha, ele escolhe 12 apóstolos, ou seja, dentre aqueles 72 discípulos que ele já tinha escolhido, agora ele escolhe 12 que serão aqueles que vão continuar sua obra. E ali ele vai instruir esses apóstolos até a sua morte. E depois da morte ele envia. Mas todas as vezes que eu vejo essa passagem do Evangelho, o que sempre ressalta aos meus olhos é quando eles falam de Judas Iscariotes. Geralmente os evangelistas vão dizendo o nome dos apóstolos, né? Mateus, Bartolomeu, Tomé. Mas quando chega em Judas Iscariotes, ele diz o traidor. E isso ficou marcado no coração dos apóstolos e também no coração dos cristãos. O Judas Iscariotes foi o traidor. Aqui na liturgia, né, eles trazem essa tradução que eu acho muito interessante. Eles não dizem assim, o traidor, ele diz aquele que se tornou o traidor. Então significa que quando Judas ele começou ali com os apóstolos, junto com Jesus, ele não tinha a intenção de trair Jesus. Ele foi se tornando traidor. Se tornou. Em vez de ele se tornar santo, ele se tornou traidor.
Dá para entender esse mistério. Conviveu com Jesus. Vocês veem a narração do evangelho de hoje que é tão bonita, né? Depois que Jesus escolhe os apóstolos, aí as multidões vêm, Jesus cura os doentes, os demônios são expulsos, tudo isso vai acontecendo. Judas estava ali, participando de todas essas coisas. Vocês vão ver lá quando nós chegarmos no capítulo 10, ele junto com os outros vai ser enviado, e eles vão para pregar o evangelho, né, ali para o povo judeu. E quando eles voltam felizes, que até os demônios se submetiam a eles. Tudo isso Judas viveu, mas foi se tornando um traidor. Olha bem, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que se diz, que reza, nem todo aquele que ouve a palavra de Deus todos os dias, nem todo aquele que faz adoração ao Santíssimo Sacramento, nem todo aquele que medita a palavra de Deus, nem todo aquele que pratica as obras de caridade, nem todos aqueles que veem as maravilhas de Deus, de pessoas dizendo que foram curadas, que foram isso, que o demônio foi expulso da vida delas, nem todas aquelas pessoas poderão se salvar, apesar de ter vivido e experimentado todas essas coisas. Essa é uma verdade. Judas estava lá. Aí Judas vai se tornando o quê? Bem, a primeira coisa que nós devemos entender é, a primeira coisa que Judas foi apóstolo. Quem é o apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele foi escolhido a dedo. Olha, diante de todos aqueles 72 que estavam ali, Jesus disse, Judas. Olha só. Falou Mateus, e foi chamando os outros, e chegou e disse, Judas, você também. Primeira coisa, foi apóstolo. Mas o que é que ele foi se tornando? Mentiroso. Seguidor de Jesus, mentiroso. Que mente. Mas está ali. Comunhão diária, oração, reza, mas mentiroso. O que é que ele se tornou mais? Enganador. Seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas enganador. Ele era dissimulado. Você sabe o que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa disfarçada. Ele mostra uma coisa, mas na verdade ele não é. Seguidor de Jesus Cristo, apóstolo. Jesus não tirou esse poder, vamos dizer assim, Jesus não tirou a ordenação dele. Ele foi ordenado apóstolo, morreu apóstolo, mas dissimulado. Quer ver a dissimulação de Judas? Aí Jesus está lá na última ceia, aí Jesus diz assim, na maior tristeza do coração, Jesus diz assim, olha, um de vós há de me trair. Olha o dissimulado. Ele diz, será eu, Senhor? Ó, eu?
Ele engana todos os apóstolos que estão aí, mas ele não engana Jesus. E Jesus ainda diz: vai e faça o que você tem que fazer. Ele levanta e vai. Mas antes ele faz a pergunta: eu, Senhor? Eu? Dissimulado. Ladrão. Estava ali com Jesus, está vendo? Olha, ele expulsava demônio, mas era um ladrão, está vendo? Não fiquem pensando que porque, eu sempre falo aqui para vocês, né? Não se enganem achando que você é um servidor de Jesus Cristo e porque você tem feito muitas obras, muitas coisas para Deus, você acha que você vai se salvar por causa de tantas coisas que você fez. Não vão pensando nisso. Porque as grandes obras quem faz é Deus. Deus se utiliza, Deus nos usa, mas o nosso coração pode estar muito longe. Judas expulsava o demônio, mas tinha um grande pecado, era ladrão. Pecado mortal, ele roubava. Mas na hora de expulsar os demônios obedeciam, porque ele fazia em nome de Jesus Cristo, não era em nome dele. Ia lá, os demônios saíam. Vocês vão ver lá no capítulo 10, quando nós chegarmos lá na frente. Ladrão, mentiroso, dissimulador, capaz de matar, e foi isso que ele fez. Nós precisamos fazer uma revisão de vida realmente. Às vezes eu fico me perguntando, né? Tem pessoas que têm a capacidade de estar na igreja e de ouvir o que ela está vivendo e ela não muda. O sacerdote está lá falando, a pessoa está vivendo aquilo, ela tem uma capacidade de, na cabeça dela, ela dizer que não é ela, e é ela que faz. E ela está vivendo aquilo, e ela está fazendo aquilo, e fica ali, ó, dissimulada, como se nada tivesse acontecido. Numa boa, tranquilamente, na maior tranquilidade, não muda de vida, continua. Como eu já falei, né? Judas recebe a Eucaristia e sai para matar Jesus. Olha só, sai da missa para continuar sendo enganador, mentiroso, dissimulado, ganancioso. A impressão que dá é que a pessoa comunga para receber força para pecar. Porque, na verdade, nós comungamos para nós termos forças para não pecar. Tem gente que comunga para continuar sendo ruim. A comunhão parece que vai fazer. A comunhão não faz isso, viu? Porque a presença de Jesus no coração da pessoa não pode fazer isso. Mas ela comunga e sai para fazer o mal. E continua aquela vidinha, não muda de vida. Estava lá Judas no meio deles. Pense o seguinte: a tua vida, porque eu estou falando a tua, porque eu estou falando para vocês, mas interiormente eu estou dizendo para mim, Padre José Augusto. Padre José Augusto, a tua vida, como é que é? Como é que está sendo? Você está mudando mesmo, Padre José Augusto? Ou você é um dissimulado? Anda com Jesus, caminha com Jesus, consagro. Daqui a pouco eu vou ali, olha, as espécies do pão e do vinho vão se transformar
no corpo e no sangue de Jesus. Meu Deus do céu, que poder que Deus me deu para isso. Eu vou descer e vou dar Jesus para você. Você vai comungar, você vai receber Jesus. Que grande milagre produzido através das suas mãos, Padre José Augusto. Você é um sacerdote do Senhor. Mas o seu coração é de Judas ou de Jesus Cristo? Como é? Como está a tua vida? Aí eu estou falando do Padre José Augusto, né, porque eu não vou condenar ninguém. Cada um faça o seu questionamento. Cada um se pergunte, porque eu acredito que você está vendo tantos milagres ao seu redor. E essas coisas têm acontecido até através de você. Mas o teu coração é de Judas? Ou é o de nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo, na primeira leitura, ele está dizendo o seguinte. Vamos ver se eu encontro aqui. Ele está falando aqueles que não entrarão no reino dos céus. Ou seja, aqueles que serão condenados ao inferno. Quem é que vai ser condenado ao inferno? Aí Paulo está dizendo, não vos iludais. Não se iludem. Não vão se iludindo, achando que porque você está fazendo isso e você está salvo. Não se iluda. Aí ele vai. Os imorais. Quantas pessoas vivendo em imoralidade e seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Comungando, rezando o texto das misericórdias, o texto de Nossa Senhora, fazendo a quaresma de São Miguel, ali fiel, na quaresma de São Miguel, vai ali diante da imagem dele, coloca a velinha, e São Miguel, rogai por nós, e não sei o que, rogai por nós, e está ali fazendo tudo certinho, é o politicamente corretíssimo. Você vai encontrar todos os dias lá diante da imagem rezando, fazendo a quaresma de São Miguel, pedindo a São Miguel que venha com a espada para destruir tudo, menos o pecado dele, de imoralidade. Continua na imoralidade, é avarento, é adúltero, reza a quaresma, continua do adultério, nas idolatrias da vida, criando seus próprios ídolos, sem mudar, os pederastas, ladrões, avarentos, os beberrões, os viciados na bebida, os insolentes, os salteadores. Aí ele diz, não terão parte no reino de Deus. Os efeminados, essa luta agora, né? Homofobia, não sei o quê. É preconceito para cá, para justificar o seu erro. São Paulo está dizendo na carta aos Coríntios que não herdarão o reino de Deus, não entrarão no céu. Então aproveita enquanto é tempo, aproveita nessa vida. Se você não quer mudar, aproveita, porque depois não vai ter mais não. Está vendo como é que o Judas vive? É assim. Mas é um perfeito cumpridor da lei de Deus. Não falta a missa, reza seu terço, reza, faz a meditação da palavra de Deus, perfeitamente, corretíssimo. Mas dentro do coração é mentiroso, enganador, é ganancioso. É tudo isso que eu acabei, essa lista de
que São Paulo trouxe na carta aos Gálatas, no capítulo 5, você vai ver outra lista que ele traz também. E continua na vida, e continua aí. Como eu termino sempre dizendo, tá bom? Não, tá ruim. Tá ruim. Meus irmãos, não nos enganemos. Não brinquemos com Deus. Nós só temos duas alternativas. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Quem vai para o purgatório é quem levou uma vida santa e morreu com pecados veniais. Entendam, não fique achando que aqueles que morrem em pecado mortal vai para o purgatório. Não vai. Repito, vai para o purgatório quem tem uma vida santa. Quem não morreu em pecado mortal, esse vai para o purgatório. Quem morreu com pecado venial, quem levou uma vida santa, não se enganem. E quem vai para o purgatório está salvo. É por isso que nós só temos duas alternativas: ou céu ou inferno, não tem outra. Não brinquemos. Ou nós nos tornamos santos, ou nós vamos nos tornando cada vez mais pecadores, aqueles que ofendem a Deus. Santa Teresa d'Ávila fala que quem cai em pecado mortal alegra o diabo. Aqueles que vivem no pecado mortal alegram o diabo. Aqueles que vivem sem pecado e lutam para não pecar alegram a Deus. E Judas não alegrou a Deus. E você? Aí agora vem aqueles que vão, os mais críticos vão dizer: Padre José Augusto, você está dizendo que Judas... Aí vem a justificativa para a pessoa continuar no pecado. O senhor está dizendo que Judas, ele foi para o inferno? Eu não sei. Quem sou eu para dizer que ele foi? Mas, meu amigo, não justifique procurando, a igreja não falou e isso e aquilo, para você continuar nessa vidinha. Continue nessa vidinha que você vai ver para onde você vai. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.